organismo consome por um intervalo de tempo, né, alguns corpos eles consomem mais energia do que outros, né? Quem tem mais massa, né, quem mais altura, vai consumir mais energia, né? E depende também da taxa metabólica, né? Tá ligado com essa potência média. Então, é calculada por essa expressão, né? Energia é a potência vezes o tempo. Tá aqui, gente, a tabela que eu falei para vocês. A tabela da taxa apresenta alguns resultados de consumo de energia para pessoas com a massa de 70 kg e a altura de 1,55 em uma hora de atividade. Então, a área da superfície corporal dessa pessoa é 1,69 metros quadrados. Aí vejam aqui, gente. Por exemplo, quando você está dormindo, você tem uma taxa metabólica de 35 quilocalorias e você tem uma potência de 58 quilocalorias por hora. E você consome 58 quilocalorias, né? No repouso, você tem uma taxa metabólica de 40 quilocalorias. 40 quilocalorias por hora vezes metro quadrado e assim vai. Isso aí essa tabela vocês tiverem mais dúvida, olhem, tem no material que o professor Teruya, com muito carinho e amor, preparou para vocês. Né? Bom, agora vamos para a parte dos exercícios, né? Que é a parte que vocês gostam muito, né? Parte divertida da física. Né? Então, primeira questão, vamos lá. Sob a ação de uma força constante, um corpo de massa 4 kg é elevado a uma altura de 12 metros. Então, sabendo que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, olha como eu fui bonzinho para você, deixei a gravidade em 10, para ficar uma conta, na verdade é 9,81 em alguma coisa. Mas para nossas contas ficarem mais fáceis, a gente arredonda para 10. Né? Veja que a física sempre procura um caminho mais fácil para facilitar a sua vida. Né? Então, na letra A, ele quer saber qual é o trabalho mínimo realizado por essa força. Né? Aqui eu já dei os dados para vocês, né? A massa é 4 kg, a altura é 12 e a gravidade é 10. Então, vamos lá. Então, o trabalho necessário para se elevar a pedra, né, vai ser o quê? Vai ser dado pelo trabalho W, né, o trabalho vai ser o peso, né, a força que você vai aplicar para elevar a pedra tem que ser o peso dela, né, vezes a sua altura. Onde o peso, a força peso, ela é dada pelo produto da massa pela sua gravidade. Né? Então, quando você fala no seu dia a dia que seu peso é 70 kg, isso aí está totalmente errado. A sua massa é 70 kg. O peso é a força que você está aplicando sobre a balança, que é a sua massa vezes a aceleração da gravidade. Então, se a pedra tem 4 kg, ele vai ter um peso de 4 vezes 10, ou seja, 40 newtons. Agora vamos para o trabalho. Né? Então, o trabalho vai ser o quê? Esse peso multiplicado pela altura que se elevou a pedra. Né? Então, de acordo com os dados aqui, ó, a altura foi 12 metros. Então, vou multiplicar 40 vezes 12, que vai me dar 480 joules. Letra B. Qual é o trabalho da força-peso? Bom, para calcular esse trabalho da força-peso, tem uma modalidade. Né? A gente vai precisar lembrar de uma coisa que é chamado trabalho resistivo. Trabalho resistente. Né? Então, nesse caso, você vai ter que perceber o quê? A força-peso está no sentido contrário ao deslocamento. Né? O corpo ele está se deslocando para cima, está sendo elevado, porém a força-peso está puxando ele para onde? Para baixo. Então, para esse caso, você vai ter um trabalho negativo. Né? Você vai fazer igual você fez na letra A, só que você vai ter um sinal de menos. Por quê? Porque esse é um trabalho resistente. Né? O peso ele está contrário ao deslocamento. O corpo se move para cima e a força-peso está para baixo.
Então você tem o mesmo valor do módulo da letra A, só que com o sinal trocado. E finalmente a letra C, que ele quer que você determine a variação da energia cinética. Qual a variação da energia cinética? A energia cinética é igual ao trabalho total. De novo esse negócio, sai daí. Bom, o trabalho total, ou seja, o trabalho realizado pela força que levantou a pedra, mais o trabalho realizado pela força peso. Então você soma 480 mais menos 480. Isso vai dar igual a 0. Olha que coisa fácil. Ainda dizem que física é difícil, né? Então vamos passar agora para a questão 2. Bom, então agora vamos para a questão 2. Então imagine que você tem uma pedra de 5 kg de massa e é abandonada no topo de um prédio de 80 metros de altura. Então, considerando desprezível o atrito com o ar e a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a velocidade da pedra quando, letra A, ela chega ao solo e letra B, ela passa por um ponto localizado a 60 metros do solo. Então, vamos começar pela letra A. Bom, quando a pedra atinge o solo, então você vai ter o quê, gente? O princípio da conservação da energia diz que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Então, quando você está a 80 metros de altura e quando você está a 0,1 metros de altura, a energia mecânica é a mesma. O que acontece é apenas uma transformação de energia. Ou seja, ele vai perdendo energia potencial, porém vai ganhando energia cinética. Então, você tem aqui a energia mecânica inicial vai ser da energia potencial final mais energia cinética final. Então, o que é que você tem? Inicialmente, quando ele está à altura máxima, ou seja, quando a pedra é abandonada, o corpo ele não tem energia cinética, desculpa. Se ele está em repouso, ele não tem energia cinética. Nesse caso, ele vai ter o quê? Energia potencial. Porque ele está a uma altura de 80 metros. E quando a pedra atinge o solo, você não vai ter energia potencial, porque se a altura é 0, você não vai ter energia potencial. Mas você vai ter energia cinética, né? Porque ela cai com uma certa velocidade, atinge o solo com uma certa velocidade. Então agora você só precisa substituir as formulazinhas que você conhece, né? Energia potencial inicial vai ser dada por o quê? mgh, ou seja, o produto da massa pela gravidade vezes a altura. E energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Agora você pode cortar as massas, né? Cortar a massa de um lado com o outro, não vai fazer diferença. Você divide um lado pela massa e o outro também, né? Pela sua massa. Substitui os valores que você tem. A gravidade é 10 e a altura é 80. Veja que o valor da massa não vai interferir em nada no seu resultado. Se você quiser substituir, fica a seu critério. Então, 10 vezes 80 dá 800. Você faz o produto dos meios pelos extremos. Esse produto aqui de 10 vezes 80 você multiplica por 2, dá 1.600. E a raiz de 1.600 é 40. Agora vamos para a letra pronto. Então a velocidade que ele atinge o solo é de 40 metros por segundo. Vamos para a letra B. Quando a pedra está a uma altura de 60 metros, o que é que você vai ter? Nesse ponto, ele tanto vai ter energia cinética como vai ter energia potencial. Por quê? A 60 metros ele tem uma certa altura e também cai com uma certa velocidade. Nesse caso, também a energia mecânica é conservada. Então, a energia mecânica inicial, que inicialmente nós já discutimos que só há energia potencial, vai ser igual à energia mecânica nesse ponto aí, que é 60 metros, onde ele tem uma certa energia cinética, mv ao quadrado sobre 2, e tem uma certa energia potencial, que é mgh. Veja que eu coloquei o Hzinho porque é de 60 metros. Então, para esse cálculo aí, também o valor da massa
não vai nos interferir em nada. Você pode cortar o valor da massa, né? Bom, aí agora substituindo os valores que você tem, né? A gravidade é 10 vezes a altura H são 80, né? Aí aqui também, ó, voltem. Vejam aqui, a gravidade 10 vezes a altura menor, que é no ponto 60, né? Aí eu vou pegar esse valor que está desse lado aqui, mais ele passa para o outro lado negativo, né? Esse 10 vezes 60. Aí isso vai dar 800 menos 600, que dá 200, né? E esse 2 que está junto do V quadrado passa para o outro lado multiplicando. Aí fica V quadrado igual a 400, ou seja, o V é igual a 20. Então, no ponto 60 metros, ele passa com 20 metros por segundo. Bom, agora vamos para a terceira questão, né? Só essa e outra para nós finalizarmos a nossa aula. Bom, então diz o seguinte: uma pessoa com 70 quilos e 1,70 m de altura dá 100 pulos verticais de 50 centímetros. Né? Imagina aí uma pessoa pulando, dando 100 pulos de 50 centímetros. Desde quando se flexiona até a altura máxima, em 100 segundos. Suponha que a energia processada pelo organismo da pessoa seja principalmente devido às atividades musculares da pedra. Ele dá aí a gravidade para vocês em 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ele quer a letra A. Calcule o trabalho realizado pelos músculos das pernas e a potência desenvolvida na sequência de saltos. B. A energia do item A e a parte daquela processada no metabolismo do organismo da pessoa. Então, suponha, ele quer a energia, né, do item A, e suponha que a eficiência de 20%, há uma eficiência de 20% na conversão de energia processada pelo organismo para suprir aquela necessária para o trabalho muscular, ou seja, o trabalho dele fazer os 100 pulinhos, né? Então ele quer saber a energia total produzida pelo organismo. E finalmente a letra C, faça uma estimativa da quantidade de carboidratos que corresponde à energia do item anterior. Então você vai usar uma conversão aí de energia de 4 calorias por grama de carboidratos consumidos. Então cada grama de carboidrato gasta 4 calorias. Então vamos lá. Você tem que o trabalho ele é dado pelo quê? Produto da massa pela gravidade vezes a altura, né? Veja que aí ele sobra os dados. Ele tem uma altura de 50 centímetros, né? A altura do salto dele. Ele possui uma massa de 70 e a gravidade é 9,8. Agora é só matemática, né? Então o trabalho realizado, 70 vezes 9,8 vezes 0,5, que equivale a 343 joules. Então, nos 100 saltos, né, já que ele realizou 100 saltos, então ele vai consumir quanto? Vai consumir 100 vezes o trabalho. Esse foi o trabalho que a gente calculou de cada salto. Então, em 100 saltos, ele vai consumir esses 343 vezes 100, que dá 34.000,3 joules, ou seja, 34,3 quilojoules. Então, a potência, gente, potência é o quê? É o trabalho sobre o tempo. Né? Então, você vai dividir o trabalho total que ele gastou, dividido por 100. Então, você volta aqui os 343 watts, né? Bom, e a eficiência, que é o que ele pediu na letra B, né? Mede a razão entre o trabalho mecânico usado nos saltos e a energia total produzida pelo organismo, né? Então essa é a eficiência. A eficiência foi dada para você, né? Foi de 20%, ou seja,